Como é que tá a disputa entre a AMD e a Nvidia? Será que a AMD agora finalmente conseguiu aquele retorno, aquela volta triunfal por cima que o chefe lá da divisão Radeon disse que eles iam fazer com o lançamento da Super RX 9060 XT de 8 GB e da 9060 XT de 16 GB? E se eu disser pra vocês que a situação mudou, mas pode ser que ela tenha mudado pra pior? Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVG Mall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVG Mall, os links estão na descrição desse vídeo. Agora é um bom momento pra gente ver isso, porque, de novo, quando lançou a 9070 XT, a AMD já tinha mudado a sua estratégia, né? O lançamento da 9070 XT já é uma mudança total de estratégia da fabricante, que agora diz que tá focando mais em ganhar volume, ou seja, ela quer que mais pessoas tenham a placa de vídeo e não pra disputar com as placas high-end, tanto é que a AMD não tem uma placa pra disputar com uma RTX 5080 ou com uma RTX 5090, e a primeira placa foi a 9070 XT, que realmente vendeu muito bem, limpou o estoque, mas tudo isso num contexto de que as pessoas queriam comprar placas e não tinha para vender, porque não tinha, a Nvidia também não tinha estoque suficiente, e a AMD juntou por vários meses essas placas para poder vender. A situação era meio desesperadora. A gente chegou ali numa participação de praticamente 90-10. Na verdade, mais. A Nvidia tinha mais de 90% do mercado. Então você viu que a galera ficou revoltada. Tipo, não é possível. Viu um monte de gente comprando, não tem estoque, todo mundo tá comprando tudo. Então, isso aí não é possível. Temos números atualizados aqui. JPR trouxe uma atualização do seu relatório do segundo trimestre de 2025. A participação de mercado de GPUs da Nvidia atingiu 94%. Eu acho que é o melhor que a Nvidia já atingiu e o pior ponto que a AMD já chegou em participação de mercado. A Nvidia agora detém 94% do mercado de GPUs discretas no segundo trimestre de 2025, com aumento de 27% nas remessas. A JPR divulgou seu relatório de mercado do segundo trimestre de 2025, mostrando uma forte recuperação nas remessas globais de placas de expansão A e B. As pessoas estão cada vez mais comprando placas de vídeo, né? Então existe uma demanda por essas placas de vídeo. Não quer dizer que caiu e aí menos pessoas estão comprando a AMD e não. É que aumentou a demanda e mais pessoas estão comprando placas de vídeo no geral, ou seja, AMD e Nvidia. Porém, a Nvidia aumentou ainda mais a sua participação de mercado. O mercado atingiu 11,6 milhões de unidades, um aumento de 27% em relação ao primeiro trimestre. Esse nível também está 5,7% por acima da média sazonal de 10 anos, uma ocorrência rara no segundo trimestre. Para esse período, né, para o segundo trimestre, normalmente não acontece esse aumento de vendas. O primeiro trimestre e o quarto trimestre são onde vende bastante. O segundo e o terceiro trimestre, normalmente eles são mais fracos. Mostra que existe realmente um ímpeto das pessoas de comprar essas placas, inclusive fora da temporada. A Nvidia expandiu seu domínio com uma participação de mercado de 94%, ganhando 2,1 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre. A AMD caiu para 6%, enquanto a Intel permanece abaixo de 1%. A mudança ocorre enquanto a série GeForce RTX 50 Blackwell da Nvidia continua a impulsionar as vendas, enquanto as placas 9070 XT e 9070, baseadas em RDNA 4 da AMD, entram no mercado com ganhos de participação limitados. A Intel ainda não lançou suas esperadas GPUs Battlemage para desktop de ponta, ou seja, a gente só tem a B580 e a B570. A essa altura do campeonato a gente não sabe dizer se a Intel vai realmente lançar uma B770 ou uma B780, mas os rumores ocorreram durante todo o ano, basicamente, em relação a isso. Aqui estão os números, né, de participação do mercado, então a gente consegue ver aqui Q4 de 2024, Q1 de 2025 e Q2 de 2025, ou seja, o segundo quarto de 2024, primeiro quarto de 2025, segundo quarto de 2025, em comparação. Se a gente pegar o mesmo período no ano passado, a AMD tinha 12% de participação de mercado. 12% de participação de mercado sem ter uma RX 9070 XT, basicamente. Sem ter uma geração nova. Isso na geração que basicamente moldou a mudança de estratégia da AMD. Vejam vocês. No Q1 de 2025, a Nvidia tinha 92% de participação, a AMD tinha 8%. E agora a AMD tem 6% e a Nvidia tem 94% de participação. E aquela percepção que as pessoas tinham de tipo, ah não, mas isso aí é só porque
começou a geração, depois vai despachar muito mais, a AMD tá tendo demanda, estão querendo comprar porque a placa é um sucesso e tal, vai aumentar. Não aumentou, na verdade diminuiu a participação. A AMD não conseguiu enviar mais placas do que a NVIDIA. O relatório também mostra que a taxa de adesão de AIBs em PCs desktops aumentou para 154%, um aumento de 2,3% em relação ao trimestre anterior. As remessas de CPUs para desktop atingiram 21,7 milhões de unidades, um aumento sequencial de 21,6%, mais uma queda de 4,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Os preços do AIB caíram para os modelos intermediários e de entrada, enquanto os preços do AIB de alto padrão aumentaram. E a maioria dos fornecedores varejistas ficou sem estoque. Isso é muito incomum para o segundo trimestre. Acreditamos que seja uma continuação da expectativa de preços mais altos devido às tarifas e aos compradores tentando se antecipar a isso. Isso foi o JPR, né, o John Pad Research, que comentou. É incomum porque também aconteceu um evento incomum. Então faz sentido, né? Isso aí justificaria também porque que teve esse aumento no Q2, que normalmente não tem tanta demanda. As pessoas estão com medo dos preços. Com a NVIDIA e a AMD praticamente finalizando seus lançamentos de produtos atuais, a próxima grande mudança só pode acontecer se a Intel entregar suas supostas novas GPUs Battlemage. Também faria diferença se os preços sugeridos falsos da série 9070 da AMD parassem de ser falsificados depois de mais de 5 meses. As 9070 e 9070 XT receberam bastante atenção, principalmente por conta do seu preço. A gente sabe que a AMD tem essa dificuldade, né, em disputar diretamente com a NVIDIA somente lançando o seu produto e falando, tá aí o meu produto, é bom e tal. Ela precisa justificar com preço. Mas é um ponto importante porque as GPUs elas vieram com preço interessante, porém esses preços eles são artificiais. Somente alguns modelos em situações específicas conseguem custar o preço que ele deveria custar. Acaba dificultando ainda mais o crescimento da AMD, porque ele não tem o diferencial, que é o preço. O hype só sobrevive até certo ponto. Quando passa o hype e as pessoas começam a fazer conta, mas peraí, eu vou pagar isso aqui na placa da AMD, se eu posso pagar um pouco mais e pegar a placa da NVIDIA? Faz sentido, as pessoas estão fazendo esse cálculo e estão comprando a NVIDIA. Alguns dos comentários que surgiram, obviamente, no Reddit, não dá pra gente levar o Reddit a sério, mas acaba ecoando um pouco do que as pessoas pensam. Em relação a ela deixar o mercado por não fazer sentido por conta de desenvolvimento e tudo mais, bom, é sempre bom lembrar que boa parte do que a gente tá vendo de tecnologias para desktop, elas vieram de outro mercado que é muito mais expressivo para AMD, que é o mercado de consoles. Se hoje nós temos um FSR 4, se hoje nós temos um bom suporte a Ray Tracing, não o melhor, mas temos um bom suporte a Ray Tracing, isso se deve muito aos consoles. A AMD tem uma parceria forte com a Sony que refletiu no FSR. O FSR teve uma evolução muito grande e isso é muito da parceria Sony-AMD. A AMD tem hoje quase todos os consoles, então ela tem PlayStation 5, todo o line-up, tem todo o line-up de Xbox Handheld, que é o ROG Ally, X, qualquer coisa, que é também a AMD, o Steam Deck também é a AMD. O único que não é o Nintendo Switch 2. Esse aí é a NVIDIA. A AMD, ela tem uma dominância praticamente nesse segmento. Todos eles utilizam soluções semi-custom da AMD, ou custom, que são chips que são basicamente projetados para esses clientes, mas que compartilham muitas características com os produtos deles que são vendidos. Por exemplo, no PlayStation, a gente tem uma GPU que lembra muito GPUs para desktop e um CPU que lembra muito CPUs para desktop. A mesma coisa no Xbox, que por sua vez compartilha muitas características com os chips para notebooks, que por sua vez compartilha muito com as APUs para desktop. E onde a concorrente direta dela não é nem a NVIDIA, é a Intel. Pois é a Intel que tem a maior participação para chips integrados, para APUs. Só, mas como assim? O ecossistema da Intel, ele não é só vender o seu Core Ultra 9 285K, o seu 14900K pro seu PC high-end. Ele engloba vender CPUs para grandes empresas. E lá eles precisam de gráfico integrado e o gráfico integrado tá lá. Ai, mas aí tem que ser só porque vende para gamer e tal. Olha, se você procurar na Steam, ainda tem muita gente utilizando o gráfico integrado da Intel. Ah, não, isso aqui não reflete a realidade porque ele é bugado, porque não mostra as placas de vídeo da AMD e tal. Então, pode ser, porque realmente você não encontra nenhuma RX90 aqui, nenhuma na lista. Por outro lado, a gente vê aqui a participação da NVIDIA, a gente vê, por exemplo, a 5060 aqui já aparecendo, e até a participação da Intel. Olha isso aqui, cara, a quantidade de chips Intel que tem no inquérito de hardware da Steam. Se a gente pegar o percentual, a gente voltar para a visão geral aqui, pegar o percentual da NVIDIA para AMD, ele tá bem próximo ali da realidade do que a gente vê. Que aqui a gente ainda tem participação da Intel de 7%. E isso aqui, você fala, não, mas lá tá falando que só tem 6% de mercado, porém aqui a gente tem a participação dos gráficos integrados
integrados da AMD também, que são muito fortes. E isso aqui é uma visão histórica. O inquérito de hardware da Steam, ele é importante pra gente ver uma fotografia do cenário como um todo, ou seja, o inquérito, obviamente, ele não pesquisa, mas ele não é de todo mundo, então não é realidade. Sim, mas é uma amostragem. A amostragem, ela funciona assim. É um percentual do público que utiliza, que, por volume, acaba representando o que a gente tem. E se você pegar aqui, ele é uma fotografia de um todo. E o que eu falei pra vocês que a média histórica era 70-30, aqui tá, ó, 75-17. Não tá muito fora, porém mostra que a AMD tem uma participação menor, né? Diminuiu a participação. E isso reflete, inclusive, os envios de GPUs. Lentamente, a NVIDIA começa a subir, ó. Então a gente vê 73.9, 74.9, chegou a bater 83.1 contra 11.5, agora 75, 17, 75, 17. Então o que a gente vê é realmente uma diminuição da participação de mercado. Porém, esse medo de, a AMD vai parar de fazer placas de vídeo porque a decepção é muito grande e tal, não sei o que, isso não é real. Dizer que o mercado de GPUs para desktop não é mais o principal ou a prioridade para a AMD, eu acho que é mais condizente com a realidade. Eu acho que realmente, do jeito que vai, a AMD abandonou a estratégia de ter placas de vídeo high-end, o que é péssimo pro marketing, porque você não tem mais uma flagship, ou aquela que vai vender todas as outras, o papel que faz é 50-90, porque vocês viram, 50-90, né, as placas high-end, elas diminuíram o envio, mas aumentaram os preços, ou aumentaram só os preços, que seja, enquanto que as de entrada diminuíram o preço, com os envios mais recentes. Então ela realmente segue um papel só pra fazer aquele marketing, aquela propaganda de olha como o produto é forte. A AMD não tem mais nada pra fazer isso. O cara talvez não vá comprar nunca uma 9090 XT, mas ele sabendo que existe uma 9090 XT, isso melhora bastante a autoestima do produto. O produto fala assim, eu tenho meu irmão ali de 9090 XT. Você não pode comprar, mas você pode comprar 9060 XT. Coisa que a NVIDIA pode fazer. Você não compra uma 5090, mas uma 5060 você pode comprar. É muito evidente que se a AMD quiser ganhar mercado, realmente participação, ela vai ter que fazer esse movimento de ganhar participação, que é o que fica muito bonito no papel, mas é o que a divisão Radeon nunca fez. Você baixar o seu produto e falar, nossa, custa $50 a menos ou custa $80 a menos, não é o suficiente. Você realmente tem que trazer, o meu produto está posicionado contra o do concorrente que está um nível abaixo em performance, mas eu estou trazendo no mesmo preço. Então seria o mesmo que, na prática, vender uma 5070 Ti pelo preço de 5070, que é uma 9070 XT. É o mesmo deles pegar a 9070 XT, que é equivalente a uma 5070 Ti, e colocar o preço da 5070. Aí ia vender bastante. Pegar uma 9060 XT de 16 GB e colocar no preço de uma 5060. Aí ia ganhar muito mercado. Agora, eles vão fazer isso? Não. Tá chegando as RX 10.000 em breve, nem sei se vai chamar 10.000, com o DNA 5 ou RDNA 5. E se eles continuassem com essa estratégia aí, eu não sei se vai dar certo. Vocês acham que vai dar certo ou não vai dar certo? Você comprou placa de vídeo da AMD ou não? Você acha que eles vão desistir de fazer placas de vídeo para desktop? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.